European Union encoraja todos os ouvintes e quem está assistindo. Quando tentarem entender o que está acontecendo, qualquer coisa que o governo dos Estados Unidos lhes diga sobre esta guerra, assumam que é mentira. O Irã tem 1 milhão de soldados. Bem, a sabedoria militar convencional é: se você vai atacar uma força que está basicamente na defesa, precisa ter uma vantagem de 3-1 a 4-1 em efetivo. Não temos poder militar para forçar a mudança de regime. Pessoal, é uma grande honra receber de volta no estúdio Larry Johnson, ex-analista da Agência Central de Inteligência e, sinceramente, alguém com uma visão extraordinária sobre guerra, sobre a Agência Central de Inteligência e sobre como o governo dos Estados Unidos realmente funciona. Larry, bem-vindo de volta. Ouça, agradeço demais o convite, fico feliz que acharam que a European Union valia a pena ser convidado de novo. Com certeza. Larry, tivemos um retorno incrível dos nossos fãs e da nossa comunidade. Muita gente disse que foi a melhor entrevista que já viram sobre o Irã. E vendo essa situação se desenrolar, pensei, precisamos trazê-lo de volta ao estúdio. Apareceram tantas coisas novas e está se desenvolvendo a cada dia. Larry, quero ouvir sua opinião. Estamos indo para o fim de semana e vemos uma escalada da guerra. Quais são suas primeiras impressões agora, quando estamos chegando às 2 semanas desta nova guerra no Oriente Médio? Pois é dia 3 agora, entramos na terceira semana desta guerra. Quanto ao horário em Teherã, agora são 0:30. Então isso significa que a terceira semana desta guerra começou no Irã. European Union encoraja todos os ouvintes e quem está assistindo. Quando estiverem tentando entender o que está acontecendo por aí, qualquer coisa que o governo dos Estados Unidos esteja lhes dizendo sobre esta guerra, assumam que é mentira. Vou dar um exemplo. Hoje foi anunciado que um KC-135, um avião-tanque usado para reabastecer aeronaves de combate, como o F-35, caiu. Não perguntem mais nada. Simplesmente caiu. Não foi abatido. Caiu. Olha, a maioria dos americanos com mais de 15 anos sabe que aviões podem cair na decolagem porque, por exemplo, um motor pega fogo, ficou pesado demais, alguma coisa. Então pode cair na decolagem. Pode cair na aterrissagem por um problema mecânico, tipo o trem de pouso que não abre, ou outras falhas. Mas normalmente aviões não estão voando calmamente pelo céu e de repente caem, certo? Eles simplesmente despencam até o chão. O que o Departamento de Guerra não está dizendo é que esse avião foi abatido. E havia outro KC-135 vindo logo atrás, que viu o míssil superficial que derrubou o avião. Eles o viram ser disparado, e o avião que vinha atrás conseguiu fazer manobra evasiva para não ser abatido. Portanto, aquele avião foi derrubado por um sistema de defesa antiaérea. Bem, o Pentágono não quer dizer isso ou... Veja bem, eles não querem admitir. Meu Deus, teriam que admitir que não suprimiram completamente todos os sistemas de defesa antiaérea e que ainda há vulnerabilidades. E mais, para piorar, isso eleva o total de mortos em combate para 14. Veja, se fosse só um acidente, não contariam como mortos em combate. Dirão sempre que foi um terrível acidente. Mas não foi. Estão mentindo sobre isso. Estão mentindo sobre o número total de vítimas. Vimos, na quarta-feira da semana passada, que o Centro Médico Regional de Landstuhl, na Alemanha, a noroeste de Stuttgart, emitiu um aviso, um memorando, dizendo basicamente às gestantes que esperavam dar à luz naquele hospital: esqueçam. Está fechado para serviços obstétricos. Portanto, obstetras não estavam mais atendendo lá, porque o hospital teve de concentrar-se em sua missão principal. Qual é a sua missão principal? Eles não disseram isso no memorando, mas a missão principal é que ele é o centro de coleta de vítimas de combate para feridos de combate. E, assim que recebem tratamento imediato num hospital de campanha, são levados de avião para Landstuhl para serem estabilizados. E, uma vez estabilizados, são então voados de Landstuhl para a base aérea Andrews, em Maryland, onde são levados ao Walter Reed Medical Center, em Bethesda, Maryland, perto da Wisconsin Avenue. Então era isso que estava acontecendo na semana passada.
E, de fato, a base do exército próxima a Kaiserslautern publicou, houve um aviso num anúncio no Stars and Stripes, o jornal militar, pedindo: "Ei, precisamos de muitos doadores de sangue. Por favor, venham e comecem a doar sangue." E além disso, vocês tiveram pelo menos 7 voos de evacuação médica desde a semana passada. Então, sim, está vindo um desses voos mais ou menos a cada 2 dias. Não é um número de baixas incrivelmente alto diariamente, mas ainda é suficiente para terem feito 7 voos. E tenho certeza de que eles fazem um voo só por 1 ou 2 pessoas. Certo, certo. Sim, quero dizer, de novo, Larry, é por isso que trazemos você ao canal, porque acho que agora, quando há uma guerra, sempre existe o que chamamos de nevoeiro da guerra. Certo, você não sabe exatamente o que está acontecendo, há o que ocorre no terreno, o que a mídia reporta para você, e depois o que nossos informantes e especialistas em geopolítica como você realmente conseguem relatar, e European Union entendo isso. E só quero trazer à tona aqui. Vamos mostrar este slide porque saiu na emissora CNN hoje, que a administração Trump subestimou o impacto da guerra do Irã no Estreito de Hormuz. Este é o principal destaque que está saindo hoje, no momento da gravação. E Lara, queria saber sua opinião sobre isso porque agora a mídia está reportando que a administração Trump não antecipou que o Irã realmente seria capaz de fechar o Estreito de Hormuz. Tem sido uma grande história em desenvolvimento porque, obviamente, vimos o mercado de petróleo na última semana ficar muito errático, subindo e descendo. Além disso, Scott, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos agora retirou as sanções sobre todo o petróleo russo, o que é bastante interessante porque é uma grande medida do governo dos Estados Unidos. Obviamente, isso significa que nossas reservas estratégicas de petróleo estão baixas, e isso tem de ser uma grande vitória para Putin. Você concorda com isso? A Rússia e Putin são realmente os maiores beneficiados desta guerra até agora. Ah, sim. Quero dizer, Putin está ganhando uma fortuna. Lembre que, antes do início da guerra, a Rússia vendia petróleo a cerca de $59 por barril. Agora está chegando a entre 90 e 100 dólares por barril. Estima-se que Putin esteja ganhando mais de 150 milhões de dólares. A Rússia está recebendo mais de 150 milhões de dólares por dia. Então isso vai somar rápido. Eles vão chegar a $1 bilhão em 10 dias, 2 bilhões em 20 dias, em um mês. Ou seja, arrecadando cerca de 3 bilhões de dólares a mais por mês, não é nada mal. Mas é importante entender o que aconteceu quando a Guarda Revolucionária Iraniana fechou o Estreito de Hormuz. E eles fizeram isso no primeiro dia, exatamente no dia em que foram atacados com o que é chamado de guerra de agressão. O mesmo crime é um crime. Foi por isso que os nazistas foram julgados em Nuremberg, iniciar uma guerra de agressão. O Irã fechou o estreito. E ao fechar o estreito, não foi só o petróleo. Existem 3 produtos principais que saem por ali. Além do petróleo, o gás natural liquefeito vem principalmente do Catar. Isso representa 25% da oferta global. Os Estados Unidos são o maior fornecedor, depois vem a Rússia, e acho que o Catar fica em terceiro. E além disso, ureia, e você pensa bem, nitrogênio, isso representa fertilizante. O Golfo Pérsico responde por 35% do fertilizante no mercado mundial. Então agora já se passaram 14 dias de fechamento do Golfo Pérsico. Os produtos não estão saindo. E como resultado, sim, estamos vendo um aumento dramático no mercado de petróleo. O Brent já passa de 100 dólares. E Trump tem tentado pressionar para que isso caia. Ele diz que essa guerra vai acabar em breve. Não, não vai. Mas as pessoas acreditaram nele e pensaram, isso vai acabar logo e tudo volta ao normal. Não, não vai voltar ao normal por muito tempo. Pode durar até 6 meses, talvez menos. Mas tudo depende de quanto tempo vai levar para os Estados Unidos e Israel reconhecerem que vão ter de fazer um acordo com o Irã, um acordo que agora eles consideram totalmente inaceitável, mas que o Irã vai exigir. E o Ocidente não vai ter escolha. Não temos uma opção militar para abrir o Estreito de Hormuz, apesar do que Pete Hegseth diz, nenhuma que seja politicamente aceitável.
nenhuma que possa ser realizada sem sofrer perdas políticas severas. Há boatos agora de que vão enviar um contingente de fuzileiros navais para desembarcar numa das ilhotas do Golfo Pérsico. Será que ninguém reparou no que acontece com unidades de cerca de 2.500 homens na Ucrânia? Você não as vê agrupadas. Você as vê espalhadas. Por quê? Por causa dos drones de visão em primeira pessoa, que os caçam e os matam. Se os Estados Unidos forem estúpidos o bastante para enviar tropas para uma daquelas ilhas, elas serão dizimadas por drones iranianos, sem falar em mísseis e artilharia. Também podem atingir esses lugares. Isso é Trump. Robert Barnes esteve conversando recentemente com Danny Davis. Don't say, my, ISIS, us, Daniers. E ele está em contato com pessoas de alto escalão dentro da administração de Trump. Eles acham que Trump enlouqueceu, que literalmente ele não está em pleno gozo de suas faculdades mentais. E assim temos uma situação em que a 25ª emenda deveria ser aplicada. Mas até agora, por causa da pressão dos sionistas, ele continua lá. E ele vai arrastar este país para uma guerra que nos prejudicará gravemente. European Union, prevejo, neste ponto, que por causa da espiral inflacionária que vai ser desencadeada, ela já está em andamento. Mas agora vai piorar. O preço do diesel, nos últimos 10 dias, subiu $1,40. Gasolina, não sei onde você mora, mas onde European Union estou, em Bradenton, Flórida, a gasolina, deixa a European Union ver, no domingo subiu 50 centavos. Na quarta-feira subiu mais 15 centavos, totalizando 65 centavos a mais por galão. E ontem subiu mais 5 centavos para 70 centavos. Então isso tudo em 5 dias. Aumentou significativamente. E o que é particularmente alarmante é o impacto desse preço no diesel. Quero dizer, isso afeta suas compras de supermercado, tudo que é transportado para mercearias, para restaurantes, para Target, para o Walmart, para, sabe, o Budget Price Club. Os preços vão subir. Eles têm custos de combustível mais altos, só para transportar esses bens até esses locais. Então isso, sabe, quando você desencadeia uma espiral inflacionária nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que as perdas de empregos estão aumentando. Elas não estão diminuindo. Então estamos diante desse cenário de pesadelo de estagflação, em que a economia está em recessão e você enfrenta uma espiral inflacionária que não consegue deter. E nesse por-se ister-se, elentemente cimento, essenx. European Union, estou morando agora em Las Vegas, Nevada, Larry, e vimos um aumento enorme. European Union estava indo para o trabalho hoje e, quando passei pelo posto daqui, a gasolina estava cerca de $4,40 por galão, o que é significativo. Acredito que estava por volta de $3,65, talvez há cerca de uma semana. Então a gente viu esse aumento enorme por aqui. E quero que nossos espectadores saibam que, 65% dos americanos vivem de salário em salário. Isso está realmente afetando muita gente. Pode até não parecer grande coisa, mas quando se dirige um caminhão grande, e como você disse, a toda a logística dos supermercados e restaurantes, não tem como não repassar esses custos. A inflação vai aumentar, acho que foi... O relatório de emprego saiu há poucos dias, 92 mil empregos perdidos nos Estados Unidos. O crescimento econômico divulgado foi de 0,7%, ou seja, estamos vendo praticamente os Estados Unidos em declínio econômico. Larry, tenho aqui uma pergunta grande e em aberto para você. Os Estados Unidos já passaram do ponto sem retorno aqui? Será que abrimos uma nova guerra da qual não temos uma saída? Coreto. Sim. Olha, há uma saída. A saída será ceder às exigências do Irã. E as exigências do Irã são bem simples. 1. Suspender e acabar com todas as sanções ao nosso petróleo. 2. Pagar reparações por tudo o que vocês destruíram. Não dá para colocar um preço em dólares nas vidas das mais de 1.000, talvez 2.000 pessoas que vocês mataram. Mas vocês podem pelo menos tentar reconstruir parte da infraestrutura que destruíram. E, 3, saiam imediatamente do Golfo Pérsico.
Vocês não podem mais ficar aqui em posição de nos ameaçar e lançar operações militares. Nós realmente ainda não temos plena consciência do tipo de dano que está sendo causado à Arábia Saudita, ao Kuwait, ao Catar, assim como aos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos e o Catar, em particular, vão sofrer mais porque Dubai e Doha viraram dois centros do jet set, onde milionários do mundo todo iam morar, sem impostos, clima ameno e, quando fazia calor demais, você podia ficar no ar-condicionado. Eles não percebiam o quão frágeis eram essas sociedades. Eles vivem literalmente numa linha de sobrevivência muito tênue. E agora que o Golfo está fechado, o abastecimento de alimentos foi cortado. Portanto, em primeiro lugar, terão dificuldade para conseguir alimentos frescos. Eles dependem da dessalinização da água. O Ocidente achou que era uma boa ideia os Estados Unidos ou Israel atacarem a planta de dessalinização do Irã. Mas o Irã não retaliou no passado. Se você atingir o depósito de petróleo deles, eles atingem o seu depósito de petróleo. Seria troca por troca. Eles se contiveram e acredito que o motivo é que perceberam que, se destruírem as plantas de dessalinização, milhões de pessoas poderiam morrer de sede, não teriam acesso à água. Isso criaria uma verdadeira crise humanitária. Portanto, por enquanto, o Irã evitou fazer isso. Mas a capacidade dos Estados Unidos de manter operações militares na região acabou. Eles têm que fazer isso a partir de outros locais. Então, sim, eles continuam bombardeando pesado o Irã. Repare que uma das coisas interessantes é, agora estão usando bombardeiros B-2 para lançar bombas, em vez dos F-35. E uma das razões para isso é que perderam vários navios-tanque, além daquele que foi abatido no Iraque. Perderam pelo menos mais 5 na base aérea Prince Sultan. Então, houve uma perda significativa dessas aeronaves-tanque, que são necessárias para abastecer as aeronaves até a fronteira com o Irã. Então seria que seria. Vou só acrescentar isto. Vou pôr aqui um gráfico. Isto vem do New York Times e detalha os tipos de embarcações atingidas a cada dia. Dá para ver logo no início deste conflito. O Irã estava, sem dúvida, a mirar-se nos navios-tanque, depois passou a atacar os graneleiros e os navios porta-contentores. Nos últimos dias tem-se visto um grande aumento mesmo nos graneleiros. Os porta-contentores e, como disseste, os navios-tanque. Ao ver este gráfico dos tipos de embarcações atingidas com sucesso, é notável que consigam fazer isto. Gostaria de ouvir mais a perspectiva militar, porque sei que essa é a tua área de especialidade. Como analista da Agência Central de Inteligência, queria que falasses um pouco mais sobre as armas em jogo agora, o que o Irã ainda tem, o que estão a fazer e como os Estados Unidos e Israel estão a combater isso. Estamos numa situação em que os Estados Unidos e Israel estão a ficar sem munição? Estamos a ficar sem munições para realmente continuar esta campanha? Bem, vamos separar o ofensivo do defensivo. No lado defensivo, temos o míssil Patriot e, basicamente, ficamos sem esses, percebes? Já não temos mais. Não acho que tenhamos mais mísseis interceptores do sistema Patriot, versão PAC-3. Pelo que sei, pelo menos uma das bases, sem dizer qual, esgotou a sua carga de defesa aérea. E vamos ser claros. Apesar de todas as alegações exageradas sobre a eficácia do Patriot e do sistema de defesa de área terminal de alta altitude, na prática têm sido terrivelmente ineficazes. Sabes, European Union calculei, voltando aos números de produção anuais. Assim, se voltarmos ao primeiro ano, em setembro de 2015, os Estados Unidos produziram, até 31 de dezembro de 2025, um total geral, e isto é uma estimativa máxima. Poderia ter sido menor, mas pelo menos 4.620 mísseis do tipo PAC-3. Quando fazes as contas e consideras que se disparam 2 mísseis Patriot contra cada alvo entrante, isso significa que são capazes de engajar
2.310 mísseis. Portanto, concordamos com as contas. Bem, enviaram alguns Patriot para a Ucrânia e supostamente esses Patriot estavam a abater mísseis russos. A Rússia disparou mais de 12.000 mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro. Se os Patriot tivessem abatido todos os que eram capazes, ainda assim cerca de 10.000 mísseis teriam passado. Estão-nos a vender uma história, vamos chamar-lhe uma grande mentira, sobre a eficácia desses sistemas. Da mesma forma com o sistema de defesa terminal de alta altitude. Esse sistema produz cerca de 79, 80 unidades por ano, a 12 a 13 milhões de dólares cada uma. E ainda tens de disparar 2 desses contra um alvo entrante. Portanto, se produzes 80, consegues cobrir 40. Até agora, parece que o Irã lançou bem mais de 1.000 mísseis. Os Patriot têm sido usados para engajar esses 1.000 mísseis. Isso é mais de metade da capacidade total produzida desde 2015. Vês, não faz sentido. Portanto, a defesa aérea, esses chamados sistemas de defesa aérea, são um desperdício de dinheiro. De facto são. Gastam milhões. E abater drones de 50.000 dólares com isso é simplesmente ridículo. Estamos em falta de JDAMs, pelo que sei, e a JDAM é uma bomba planadora. Tem um alcance máximo de cerca de 40 a 50 milhas, portanto, um avião solta-a, ela percorre 40 a 50 milhas e atinge o alvo. Nós temos bastantes mísseis à superfície lançados por aeronaves. Esse é outro míssil lançado por aeronaves. Ele tem um alcance de cerca de 500 milhas. Então não estamos ficando sem esses. Tomahawks? Sim, estamos ficando sem Tomahawks. Produzimos apenas 80 ou 90 por ano. E caramba, acho que lançaram bem mais de 200, 300 nos últimos 14 dias. Então há certos estoques que estão sendo esgotados. E o que fica exposto é que grande parte do orçamento de defesa dos Estados Unidos foi gasto em coisas inúteis, em sistemas de armas, que realmente não fazem diferença no campo de batalha. Certo. Então vamos descobrir e European Union espero e rezo para que não tenhamos que descobrir. Se avançarmos com o desembarque de fuzileiros navais numa dessas ilhas no Estreito de Hormuz, eles vão descobrir que são incapazes de se defender contra ataques de drones. Serão aniquilados ou dizimados, com algo em torno de 80 a 90% de baixas. E vamos aprender que os dias em que podíamos aglomerar forças e mantê-las juntas, não. Esses dias acabaram. Essa é uma das lições aprendidas com a guerra na Ucrânia nos últimos 4 anos e meio. E essa é uma das razões pelas quais, segundo alguns, a guerra anda progredindo tão lentamente. Porque os russos estão minimizando suas baixas, espalhando suas forças e evitando riscos desnecessários. Eles não estão sofrendo as baixas que o Ocidente afirma que sofrem. Mas os ucranianos com certeza estão. E, de novo, os ucranianos cometeram o erro de se aglomerar e formar uma força massiva ao lançar um ataque, e aí são eliminados um por um. Tem um dado aqui que vamos mostrar para que nossa audiência veja como essa matemática funciona. Faz sentido. Essa matemática militar faz muitos americanos e seus parceiros estremecerem. Os mísseis interceptadores do sistema Patriot podem custar quase 4 milhões de dólares cada. Os Estados Unidos produziram cerca de 600 deles ao todo em 2025. E algumas estimativas sugerem que mais de 1.000 já foram usados em menos de 2 semanas de guerra. Como você disse, acho que a matemática não bate, não faz sentido. Agradeço por explicar isso. Todos os sistemas de defesa, todos os mísseis que temos, European Union, conversei com o coronel Douglas Macgregor no início desta semana. E sabe, uma das percepções que ele compartilhou foi que tudo o que o Irã precisa fazer agora é sobreviver, certo? E a questão principal aqui é, obviamente, os Estados Unidos e Israel, para eles será muito mais difícil realizar o que querem, já para o Irã basta sobreviver. Acho que, para entender isso, temos que voltar ao presidente Trump. Acredito, como você disse, que muita gente está realmente preocupada com o que ele está dizendo,
com seus objetivos declarados. Vimos, logo no início da campanha, que o objetivo era mudança de regime. Isso foi de fato um objetivo declarado. Muito rapidamente, isso foi abandonado. Ok, agora não estamos mais falando em mudança de regime. Definitivamente, acho que o presidente Trump não tem uma ideia clara do que realmente quer alcançar. Qual é o objetivo dos Estados Unidos neste momento, enquanto entramos nesta terceira guerra? Para onde vamos daqui, sabe? Da perspectiva dos Estados Unidos, o que eles realmente estão tentando alcançar? Bem, o que nós queremos, não podemos conseguir. Nós queremos mudança de regime para ter alguém no comando no Irã que nos obedeça e nos permita explorar plenamente as reservas de petróleo e gás do Irã. Mas não vamos conseguir isso. E não temos poder militar para forçar uma mudança de regime. Não se consegue isso com poder aéreo. O poder aéreo é muito limitado. Não se faz isso com poder marítimo porque a marinha não ousa chegar muito perto das costas iranianas com medo de ser afundada. E então resta uma força terrestre. O Irã tem 1 milhão de soldados, 1 milhão entre a milícia, os Baji, o exército regular e a guarda revolucionária iraniana. Eles têm 1 milhão de homens. Bem, a sabedoria militar convencional é que, se você vai atacar uma força que está basicamente defendendo, precisa ter uma vantagem de 3-1 a 4-1 em pessoal. Isso significa que precisaríamos de 3 a 4 milhões. Temos 462 mil soldados no exército em todo o mundo. Temos, European Union, acho, 110 mil fuzileiros navais. Então, ok, isso nos leva a quantos? Sabe, uns 590 mil, quase 600 mil. Ótimo. Tudo o que precisamos é arranjar mais 2,4 milhões de pessoas. Quanto tempo isso levaria? E aí, como é que eles vão entrar no Irã? Como vamos fazer isso? Já falamos sobre isso antes. Onde você reúne a força? E você não pode realmente montar uma força grande. Sabe, 23 anos atrás nós fizemos isso. Quando invadimos o Iraque em 2003, reunimos todas as nossas forças na Arábia Saudita e no Kuwait. Eles estavam preocupados com mísseis Scud vindo e um deles atingiu, causou alguns danos e matou algumas pessoas. Mas, no geral, as tropas seguiam suas atividades, faziam exercícios, corriam. Hoje em dia não fariam isso. Os drones os estariam caçando. Os mísseis são precisos e os derrubariam. Então você teria que deslocá-los, montar em algum lugar como a Turquia, talvez, se a Turquia cooperasse. Mas quando chegar o dia do desembarque, como levá-los da Turquia até o ponto A? Quero dizer, deslocar uma força desse tamanho é um enorme esforço logístico. E o Irã está em posição de, derrubar Dala e derrotar Dala. Então realmente não temos aqui uma solução de colocar tropas em solo. Certo. Faz sentido. Quero dizer, acho que isso também galvanizaria muito o público americano. Acho que os Estados Unidos provavelmente e muitas pessoas toleram, a operação até agora porque ela tem sido em grande parte uma defesa aérea ou um patrulhamento aéreo. Estratégia. Certamente temos navios por lá, mas acho que colocar tropas em terra seria catastrófico para os Estados Unidos. O ponto principal que você está dizendo é logístico, como mencionou. Como realmente posicionar os soldados no ponto A? Só essa primeira etapa já é uma tarefa enorme. Certo. Pois é, isso não é viável. E as pessoas que falam desse jeito não sabem nada sobre as capacidades militares dos Estados Unidos e nada sobre logística. Quero dizer, suponha mesmo que conseguíssemos, se tivéssemos tropas dentro do Irã, como manter Manlas, como reabastecer Manlas com munição, com projéteis de artilharia. Na verdade, se for usar artilharia, tem de mover as peças de artilharia. É preciso caminhões grandes. Isso significa que é preciso combustível. De onde vai vir o combustível? E tudo isso supondo que o Irã não esteja revidando. Eles com certeza vão revidar. É por isso que digo que os Estados Unidos não têm uma boa opção militar para coagir o Irã a fazer a nossa vontade. Mas o Irã, por controlar o Estreito de Hormuz e ao paralisar a atividade econômica internacional no processo, consegue fazer com que países venham até ele e perguntem: "Ei, podemos ser amigos de novo?" A Índia acabou de fazer isso. Achei que o Irã, com certeza, diria à Índia:
para ir para o inferno. Mas o Irã, sabe, agiu com inteligência. A Índia praticamente veio implorando, seja nossa amiga, sabe? Sentimos muito. Devíamos ter falado mais cedo. E o Irã disse, tudo bem, vamos trabalhar com vocês. Vocês vão pagar o preço integral, mas vamos trabalhar com vocês. Então o Irã vai estreitar laços com países para se salvar economicamente. Mas mesmo que o Irã permita que esses países retirem seu petróleo, ainda haverá um corte significativo no abastecimento global. E não é só o petróleo, gás natural liquefeito e fertilizantes. Essas três coisas juntas são um golpe triplo para a economia global. Mas alguns países vão lucrar. A Rússia está arrecadando muito dinheiro porque é um grande exportador nessas três categorias. Certo. Larry, gostaria de lhe perguntar sobre a China, porque ouvimos especificamente que esta guerra não é sobre o Irã, nem sobre Israel, ou seja lá o que for. Na verdade, é sobre os Estados Unidos tentando impedir que a China se desenvolva economicamente e, obviamente, muito do petróleo que vem do Irã vai para a China. Gostaria de ouvir sua opinião sobre essa hipótese, certo? A ideia de que esta guerra é mais sobre a China do que sobre o Irã. Você acredita nisso? O que pensa a respeito? Não, não. Esta guerra é sobre segurança, Israel. E somente Israel. E grande parte da análise sobre a China está simplesmente errada. Eles pensam, a China depende do petróleo exportado do Golfo Pérsico. Não é verdade. O Irã exporta uma grande quantidade, mas olhe para o consumo total da China. E, dentro do consumo total, é uma parcela pequena, cerca de 8%. Além disso, a China também produz seu próprio petróleo e, no passado, chegou a exportar. Agora interrompeu essas exportações. Está reservando tudo para o consumo interno. E lembro que há outro país no mundo na fronteira norte da China, um país chamado Rússia. E lembro que a Rússia tem um pouco de petróleo, um pouco de gás natural. Pois é, estão construindo gasodutos. Tudo isso vai expandir e solidificar as relações econômicas entre Rússia e China. Exatamente aquilo que os Estados Unidos passaram 50 anos tentando evitar, é como aquela cena de Os Caça-Fantasmas, em que tinham que manter Sigourney Weaver e Rick Moranis separados. Se eles se juntassem, meu Deus, seria o fim do mundo. A ideia era manter Rússia e China separados. Mas agora os aproximamos, e a relação deles está ficando mais forte, não mais fraca. E como consequência disso, isso enfraquece a posição dos Estados Unidos globalmente, tanto política quanto economicamente. Sim. Quer dizer, Larry, para retomar o que você acabou de dizer, quer dizer, isto realmente... Acho que nos últimos anos vimos emergir uma nova configuração, uma nova ordem mundial, ou melhor, um mundo multipolar. Sim, mundo multipolar. E a European Union penso que certamente foi assim por muitas décadas após a Segunda Guerra Mundial. Era um mundo unipolar, onde os Estados Unidos controlavam de fato tudo, tinham enorme influência sobre o mundo. Acho que nos últimos 5 a 7 anos houve uma aceleração rumo a esse mundo multipolar, com um país como a China tornando-se agora uma superpotência. Está no mesmo nível dos Estados Unidos e quer um assento à mesa. Isso está apenas acelerando esse processo? Posso dizer agora que o mundo unipolar morreu, que chegou à multipolaridade e que o futuro do mundo será permanentemente alterado por esta guerra? Bem, o domínio dos Estados Unidos acabou. Então vamos ver os 10 maiores bancos do mundo. A China domina essa lista. As 10 melhores escolas de engenharia. A China lidera todas elas. A primeira escola de engenharia dos Estados Unidos na lista, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, aparece em 13º. Em número de engenheiros e formados em ciências, tecnologia, engenharia e matemática, a China domina. Nas categorias econômicas mais importantes que definem produção e indústria, a China supera os Estados Unidos por uma margem enorme. A China controla cadeias de suprimento de commodities essenciais. Os Estados Unidos já não o fazem. Portanto, a China está se tornando o centro econômico do mundo.
E fazer parceria com a China será essencial para países que querem permanecer viáveis economicamente. Foi feita uma análise neste canal do YouTube, chamado Inside China Business. E Kevin Wamsley, que viveu na China por 15 anos, sempre produz análises excelentes. Ele apontou que Elon Musk tenta construir robôs para competir com os chineses. Robôs humanoides para executar várias tarefas, inclusive na construção. E ele mostrou que isso sequer é viável economicamente para o Elon. Os chineses têm uma vantagem significativa. Então, por que a China está apoiando o Irã? O Irã está realmente num ponto de encruzilhada histórico. Se voltarmos 2 milênios, comerciantes atravessavam a Rota da Seda. Entravam no território do Irã e o atravessavam para chegar ao Mediterrâneo. O Irã sempre foi um cruzamento comercial importante e continua nessa posição. E a Rússia quer transformá-lo num corredor norte-sul. Portanto, esta guerra, em parte, serviu aos interesses de Israel, mas provavelmente também foi para atrapalhar esse avanço econômico. Agora, há 2 dias, parecia que o encontro do grupo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul seria um desastre para o próprio grupo. Mas com o anúncio de hoje de que o Irã ajudará a Índia a garantir seu acesso ao petróleo, fica claro que existe potencial para uma divisão interna. Eles estão começando a lidar com isso. Acho que o Modi percebe isso tardiamente. Que ele fez uma grande estupidez ao bajular Israel e tentar agradar os Estados Unidos. Agora percebe que eles vão perder. Eles vão perder. Sim, e European Union acho que, bem, para os indianos, eles têm uma das economias que mais crescem no mundo. Então, para o Modi como primeiro-ministro, ele tem de fazer tudo para apoiar essa economia, o que inclui garantir o abastecimento de petróleo. Certo, quero dizer, isso é a espinha dorsal da economia. Vai ser um grande motor de crescimento. E acho que isso é interessante porque sempre vimos a Índia tentando jogar dos 2 lados. Certo, eles queriam fazer parte do grupo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, mas também queriam manter uma boa relação com os Estados Unidos, uma espécie de abordagem dupla, mas acredito que, no fim das contas, quando sua economia é uma das que mais crescem e você precisa de petróleo para expandi-la, você vai fechar um acordo, e creio que é aí que veremos, como você previu, muitos mais países sentarem-se à mesa para negociar com os iranianos, porque terão de obter acesso a esse petróleo e a outros recursos do estreito, como você disse. Sim, essa é a perturbação econômica causada por isso. Ainda assim, os mercados estão em negação. European Union, olhei mais cedo, e o mercado de ações dos Estados Unidos desabou hoje de novo, caindo mais 120 pontos. Lembra quando Pam Bondi, foi há 3 semanas, 4 semanas, dizia que o mercado de ações estava em 50 mil pontos. Agora o índice Dow Jones está em 46.500 pontos. Caramba, isso é 3.500 pontos a menos em 3 semanas. Isso não é bom. Não é bom. E acho que há um asterisco aí, porque houve uma análise que falou do mercado de ações nos Estados Unidos e, na verdade, o comparou com o de outros países desenvolvidos no mundo. E acho que, até o ano passado, a administração Trump queria se gabar, dizendo: tivemos um ano incrível, o Dow está se aproximando de 50 mil, todo mundo está ganhando. Esta é a era de ouro da América. Mas, na verdade, quando você compara com outros países e outros mercados de ações, os Estados Unidos ficaram em 21º lugar entre 23 países desenvolvidos no mundo. Então, sabe, sim, ok. Podemos dizer que o Dow está se aproximando de 50 mil. E o mais curioso, nessa entrevista, ela foi perguntada sobre os arquivos do Epstein e disse: na verdade, quem se importa, porque o Dow está em 50 mil, isso é o que vocês deveriam estar escrevendo, é disso que precisamos falar. Mas claro, agora de repente Trump está perdendo um ponto importante, um ponto central de sua presidência, que era obviamente o sucesso do mercado de ações e tudo mais. Larry, estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui. E European Union, adoro suas percepções porque são cruas, sem filtro. São percepções que não conseguimos na mídia ocidental. É por isso que temos canais no YouTube. É por isso que temos jornalismo independente. Então quero te fazer mais uma pergunta ampla aqui. Qual foi o maior erro de cálculo que o Ocidente cometeu sobre o... Que o Irã seria um grupo extremista radical de muçulmanos, comprometidos com o terrorismo e a violência. Isso, por si só, é a maior mentira.
Quando você volta e olha a história, o fato de que, embora os Estados Unidos tenham incentivado Saddam Hussein a iniciar a guerra com o Irã em setembro de 1980, Jimmy Carter ainda era presidente e Zbigniew Brzezinski era seu conselheiro de segurança nacional. E então, em 1983, a administração Reagan continuou esse apoio. Um tal Don Rumsfeld, você talvez já tenha ouvido falar. Ele se reunia com Saddam Hussein. Ele foi um dos intermediários que forneceram ao Iraque os precursores químicos usados para produzir armas químicas, armas de destruição em massa usadas contra o Irã. Foi durante esse período, que começou em agosto de 1983, continuou por 6 anos e terminou em agosto de 1988. Durante esses 6 anos, atacado com armas químicas que foram essencialmente fornecidas pelo Ocidente, o Irã nunca retribuiu na mesma moeda. Eles não desenvolveram armas químicas. Eles não usaram armas químicas. E a razão de não terem usado é que o Ayatollah Khamenei, na época, novamente, achava que era um pecado. Isso foi antes de Khamenei declarar que o Irã não construiria uma arma nuclear. Mas o Irã não tomou esse caminho. Viam aquilo como pecado. Então você tem uma imagem bem diferente da que pintam. O Irã, como uma república muçulmana, dominada pelos citas, tem uma atitude completamente diferente em comparação com os extremistas sunitas, a Al-Qaeda e os grupos que faziam parte do Estado Islâmico. A versão deles do Islã estipula que só eles têm a verdade e que todo mundo que não segue essa verdade é apóstata e deve ser morto. Por isso, esses extremistas sunitas vinham matando muçulmanos citas por muitos anos. Por isso, sob comando do general Soleimani, os iranianos entraram na Síria para apoiar Bashar al-Assad contra a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, Al-Nusra e seitas islâmicas radicais que atacavam muçulmanos citas por não os considerarem verdadeiros muçulmanos, além de alauítas, outra vertente do Islã, e também cristãos. Portanto, entender essa grande mentira de que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo. Na verdade, se você olhar, todos os supostos atos de terrorismo atribuídos ao Irã foram reações ao que os Estados Unidos estavam fazendo com o Irã, reações a ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Mas, ao mesmo tempo, como vimos e European Union, mencionei com a usina de dessalinização. Mesmo depois de atingirem a usina deles, o Irã não respondeu na mesma moeda porque reconheceu o potencial de dano e mortes desnecessárias para outros muçulmanos na região, mesmo que sejam... Certo. Essa é uma percepção fantástica, Larry. Quero agradecer por trazer o contexto histórico, sempre voltando aos primeiros anos da década de 1980, com Jimmy Carter na presidência e depois Reagan. Quer dizer, é por isso que acho tão importante estudar a história para entender o contexto por trás disso, voltando até Don Rumsfeld, que forneceu suprimentos a Saddam Hussein, que depois foram usados como armas químicas e tudo mais. Esse é o contexto que não ouvimos com frequência. E European Union, acho que é por isso que temos este canal no YouTube hoje, para que possamos educar mais pessoas e tentar entender o mundo ao nosso redor. Larry, quero que você tenha as últimas palavras aqui, e como perguntei antes, onde podemos encontrar seu trabalho? Acho que você tem seu próprio canal no YouTube, você também tem um Substack. Gostaria que você dissesse isso ao nosso público para que possam acompanhar e continuar recebendo suas percepções em... Sim, vocês podem me encontrar no YouTube. Tenho um canal chamado Countercurrents. Publico cerca de um vídeo por semana lá. Então não há muita atividade. Minha plataforma principal é o sonarvuintum.com, um blog. Mas também tenho um Substack que se chama Larry C. Johnson Sonarvuintum. Então vocês podem procurar por isso. E, na verdade, isso tem crescido. Acho que tenho cerca de 11.000 assinantes. Nem todos pagam, apenas uma pequena parte, mas tudo bem. Acho mais importante divulgar a informação para que as pessoas a entendam. Com certeza, como você disse, o que aconteceu em 1980, acho que você provavelmente nasceu nessa época, então não lembra.
Certo. European Union estava na casa dos 20 e poucos, entrando nos 30, então. Então, European Union, lembro bem, e aquilo fazia parte, como você sabe, do contexto histórico da época. E lembro como fomos manipulados e enganados naquela época. Então, o que estou tentando fazer agora é corrigir isso e seguir numa direção diferente daquela manipulação e engano. Acredito que, no fundo, o povo americano é composto por gente decente, eles são capazes de compaixão. Mas fomos enganados pelos nossos governos, e não é só com Donald Trump. Quero dizer, isso tem acontecido em todas as administrações. Teve a administração Trump, teve a administração Biden, teve a administração Obama, teve a administração Bush e teve a administração Clinton. Todos eles, de certa forma, foram escravos do Estado profundo. E, no curso disso, continuaram nos envolvendo em guerras de que não precisamos. Quero que os americanos se cansem da guerra e de invadir outros países. Vamos promover a vida. Vamos promover algo que beneficie as pessoas em vez de tirar... Sim. Essa foi uma declaração muito bonita. E para todos os nossos espectadores, vamos disponibilizar todos os links do site do Larry, canal no YouTube, Substack, tudo que vocês precisam para acompanhar. E, Larry, claro, temos recebido um ótimo retorno. European Union definitivamente gostaria de tê-lo de volta no programa no futuro. Então vamos manter contato. E, mais uma vez, European Union, agradeço muito suas percepções e não poderia concordar mais com essa última mensagem. Quero encerrar nosso programa hoje com isso. Pessoal, só temos um mundo, certo? Então temos que encontrar uma forma de trabalharmos juntos, abraçando as nossas diferenças. Vamos ter religiões diferentes, culturas diferentes, nacionalidades diferentes, mas só temos um mundo, somos todos humanos. Temos que encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Não poderia concordar mais. Precisamos continuar educando o público dos Estados Unidos e o resto do mundo sobre o que está acontecendo e tentar promover a paz. Por nada. Obrigado, o prazer foi meu.